para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha nas várias plataformas digitais, no Apple Podcast, no Google Podcast, você que nos acompanha no Deezer, no Spotify, você que nos acompanha também no YouTube, Programa Globalizando. Estamos iniciando o Programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um prazer muito grande saber que você já se tornou o nosso companheiro de caminhada. Esse é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Nós já estamos há 8 anos no ar, aliás, caminhando para o 9º ano de existência. São mais de 400 programas, sempre discutindo temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. E para nós que somos da Amazônia, é uma fala da Amazônia para o mundo e para entender o que o mundo tem a dizer sobre a nossa região. O programa Globalizando, todo sábado, tem um tema diferente. A gente nasceu lá na Rádio Nama, ao vivo, e agora, nesses tempos de pandemia, faz essa live legal aqui, convidando pessoas de qualidade sobre um tema importante para discutir com os nossos apresentadores. E hoje nós vamos falar sobre uma data importantíssima que aconteceu no dia 1º de outubro. Eu estou me referindo ao Dia Mundial do Idoso. Uma temática importantíssima, porque se trata não somente do cuidado em si de uma pessoa com idade avançada, mas também de políticas públicas voltadas para o bem-estar, para a qualidade de vida desse recorte da população. Eu não podia deixar de receber uma pessoa mais especial para este tema. Estou me referindo à nossa convidada, a Eliane Pinto. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará, é especialista na modalidade residência multiprofissional em saúde, em atenção à saúde do idoso, pela Universidade Federal do Pará, é especialista em direitos humanos pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia e também é assistente social formada, ora onde? Na Universidade da Amazônia. Eliane, seja muito bem-vinda ao programa Globalizando. Boa tarde, gente, a todos. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar experiências, para aprender também e estar falando um pouquinho sobre essa data que é muito importante para qualquer pessoa. Legal, então nós vamos conversar muito com a Eliane. E olha, eu quero logo apresentar a nossa equipe que vai fazer parte da apresentação. Eu não trabalho sozinho, sempre tem qualidade de acadêmicos aqui no curso de Relações Internacionais. Vamos começar então com a acadêmica do 2º semestre, Agatha Poliani. Tudo bem, Agatha? Oi, professor. Oi, Edu. Oi, Larissa. Oi, Eliane. É um prazer estar aqui, participar, ainda mais com temas tão relevantes, né? E vocês também podem acompanhar a gente, participar pelas redes sociais, podem mandar perguntas lá pelo nosso Twitter, que é @pglobalizando. Legal, Agatha, seja bem-vinda. Também dá as boas-vindas para Eduardo Oliveira. O Eduardo é acadêmico do 8º semestre e também é líder da equipe de conteúdo do Globalizando. Tudo bem, Edu? Olá, professor. É um prazer estar aqui em mais uma live do programa Globalizando, aqui todo sábado às 5 da tarde. Eliane, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Larissa, Agatha, sempre incríveis aqui também na condução. E seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando. Esses e outros temas estão também nas nossas redes sociais, então eu incentivo você a mandar sua pergunta, seu comentário, aqui também no nosso Facebook, Programa Globalizando. Legal, Edu, também seja bem-vindo. E as boas-vindas vão também. Nós vamos agora falar direto para Castanhal. Eu estou conversando agora com Larissa Schoenberg, também conhecida como Hiro. Ela é a líder da equipe de entrevistas do programa Globalizando. Seja bem-vinda, Hiro, ao nosso programa. Obrigada, professor. Olá, ouvintes. Boa tarde, Agatha, Eduardo, Eliane. Então, se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos, também pode nos seguir pelo nosso Instagram, @Programa Globalizando. Legal. Então, formada a nossa equipe, nós vamos logo dizer para você participar com a gente. Estamos iniciando o programa. Eu queria logo lhe perguntar, Eliane, falar do Dia do Idoso é também falar, de alguma forma, de como a sociedade cuida desse cidadão que, de alguma forma, já concedeu tantos benefícios para a própria sociedade, né, Eliane? Exatamente. É um dia muito importante, né? Como sabemos, foi instituído pela ONU em 1991. Mais do que nunca, esse ano a gente precisa realmente sensibilizar a sociedade, o Estado sobre essa data e também para conseguir viabilizar direitos para essa população. Não sei se vocês sabem, mas está tendo uma movimentação
contrária à OMS, que quer colocar a velhice como doença. E isso é um retrocesso enorme na sociedade, porque imagina só, né, ter futuramente aí nas certidões de óbito, morreu por velhice, isso vai facilitar que não pesquise o real motivo da doença, então é um retrocesso enorme diante de tantas pesquisas e de tantos avanços. Legal, a conversa hoje promete, já colocamos o OMS no meio, já tem coisa acontecendo. Eduardo, vou passar para você, porque tem pergunta chegando, né, Eduardo? Exatamente, professor. Bom, o Joel Pereira, lá no nosso Instagram, ele perguntou o seguinte, Eliane, qual a importância por trás da criação de uma data imprópria da pessoa idosa? O que você acha? É importante porque a gente tem Constituição Federal, que é comum a todos os cidadãos, tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas existem populações, categorias da população, que precisam de uma atenção especial para que haja equidade. Então, essa equidade só vai ser garantida por meio de políticas sociais voltadas para aquela população. Então, é importante a gente ter um dia para que realmente a gente se atente. Claro que não é especificamente naquele dia, a gente precisa lutar pelo direito do idoso todos os dias, lutar pelo direito da pessoa com fobia todos os dias. Mas a gente precisa de uma data em prol disso, para a gente relembrar que essa categoria precisa de atenção. É interessante, inclusive, porque um grupo de pessoas que por muito tempo foi deixada de lado. Depois, Eliane, ela foi incluída mais como um objeto de consumo, né? Então, roupa para idosos e espaços de venda para idosos, mas pouco se fala, na verdade, dos direitos do idoso, né? E eu acho que isso tem que ser mais trabalhado, não? Com certeza, a gente precisa realmente falar dos direitos, porque muitos idosos desconhecem dos seus direitos. A gente está falando de uma população de idosos que, em sua maioria, tem apenas o ensino fundamental, que não conhece seus direitos. Então, é importante que cada profissional fale, mostre, olha, o senhor tem direito a isso, aquilo, é direito do idoso a participar de lazer de forma gratuita no cinema, em jogos. A gente precisa informá-los, porque a maioria não sabe. O envelhecimento no Brasil ainda é muito difícil nesse sentido de viabilização de direitos. Então, a gente precisa trabalhar nesse processo de informação. Muito legal. A gente no programa Globalizando faz sempre uma viagem pelo mundo da notícia e a gente vai buscar notícias do mundo todo justamente para aprofundar ainda mais o que nós estamos conversando. Nós vamos começar então essa viagem pelo mundo da notícia e eu quero logo chamar a Larissa Schoenberger para falar um pouco de onde nós vamos, por onde nós vamos começar, Larissa. É isso, professor. A gente vai começar indo lá para Portugal, do jornal Renascença, e diz assim: dados do Banco de Portugal revelam que apenas o país tem inclusão digital bastante ampla, com cerca de 70% das pessoas que utilizam com regularidade serviços bancários digitais. A parcela de idosos que têm acesso regular a esses serviços cai para 8%, mostrando que Portugal ainda precisa de mais para incluir seus idosos. E é muito interessante, né, como as organizações internacionais, como a ONU, buscam sempre pautar medidas para o cuidado da pessoa idosa, como fez recentemente, né, ao declarar o período de 2021 a 2030 como década do envelhecimento saudável. Ações como essas buscam encorajar a ação internacional para melhorar a vida dos idosos, suas famílias e comunidades, e assim mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento, além de facilitar a capacidade dos idosos de participar e contribuir com suas comunidades. Professor Tito? Inclusive, enquanto nós aguardamos a volta da Eliane, inclusive é interessante que você está falando, o termo é bem legal, o termo é envelhecimento saudável, Eliane, e é um termo bem interessante porque a ideia da saúde, de alguma forma, ainda precisa ser melhor trabalhada, né, com serviços públicos de qualidade, para que esse envelhecimento seja saudável, né, Eliane? Sim, exatamente. A gente teve um avanço, a gente percebe esse avanço quando há aumento da natalidade. E esse aumento é realmente consequência dessa melhoria da saúde. Mas a gente está longe do ideal, né? Apesar de ter caminhado bastante. Então, a gente precisa realmente garantir uma saúde com qualidade, né? E a atenção básica ela é essencial nesse processo. Olha, eu vou chamar alguns comentários agora, que está chegando comentário para a gente. Eu sempre gosto de dar palavras para quem comenta a gente, porque eu acho bem legal, porque aí mostra os nossos
ouvintes e espectadores, né? O Sérgio Salles está dizendo o seguinte: programa extremamente maravilhoso e convidada ainda mais. Parabéns, equipe, por trazer uma temática tão importante e necessária. Vocês arrasam. Obrigado, viu, Sérgio? Tem também a Brenda Caroline, não está chegando aqui, chegou. Equipe maravilhosa, sempre trazendo temas pertinentes e relevantes. Que legal, obrigado. Deve ter mais um ainda, né, Giovana? Pedro Henrique está dizendo, programa super importante, tema maravilhoso. Parabéns à equipe do Globalizando. E aí, Eliane, a Paula Castro também está dizendo, programa maravilhoso como sempre. Parabéns à equipe por trazer esses debates tão necessários. E aí, Eliane, eu pego o gancho exatamente do que nós falávamos. O Estatuto do Idoso, ele apareceu na sociedade brasileira como um compilado desses direitos, né? Agora, uma coisa é a lei, outra coisa é a efetividade, né? A execução dessas leis, né, Eliane? Exatamente. Ontem o Estatuto do Idoso completou 18 anos, então é um estatuto bem novo, né? E a gente vê que sempre estão alterando, incluindo, hoje a gente pode falar de super prioridade, né? A gente ainda tem alguns contrapassos na legislação, mas principalmente na execução, mas a gente vê que está tendo essas alterações que são significativas. Eduardo, inclusive nós sempre conversamos, né? O papel da OMS, ainda agora a Eliane falava, né? É importante que a OMS, que é uma organização internacional, possa também trabalhar para valorizar os direitos e não ceder a pressões de organizações do mercado para, de alguma forma, não favorecer esses direitos, né, Eduardo? É isso mesmo, professor. Na verdade, quando a gente pensa em OMS logo do início, a gente pensa que a OMS, controle de pandemia, controle de epidemia, na verdade não é isso. A OMS, ela tem a função também de verificar problemas que estão no nosso cotidiano, que são, de alguma forma, invisibilizados, como é o caso do não atendimento aos direitos básicos da população idosa. Então, como organização internacional, ela tem o pleno direito e a capacidade de pressionar os estados a fazer com que eles atinjam considerável nível de proteção a essa população, que infelizmente é bastante maltratada. A gente vê isso nas televisões, nos jornais, enfim. É um assunto bem preocupante, por isso que a gente traz aqui para o Globalizando uma temática tão importante como essa. Legal, e daqui a pouco a gente vai continuar conversando com a Eliane, até porque tem toda uma temática aí voltada para a questão dos direitos humanos. A Eliane, ela tem uma especialização em direitos humanos, isso aqui é bem interessante fazer essa interface, mas antes eu quero logo trazer a pergunta que está chegando, né, Larissa? É com você. Exatamente, professor. E essa pergunta ela veio aqui diretamente do nosso Facebook, foi o Ivan Correia que fez, e ele pergunta, quais políticas públicas o Brasil possui para as pessoas idosas? Então, como eu disse ainda agora, né, a gente tem a Constituição Federal, que é voltada para todas as pessoas da população brasileira, temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas especificamente para os idosos, nós temos a Política Nacional do Idoso, que foi criada em 1994, temos a Política de Saúde da Pessoa Idosa, que foi importante também para que hoje a gente tivesse uma caderneta da pessoa idosa, para centralizar todas as informações referentes à saúde daquela pessoa, e também temos o Estatuto do Idoso, que é o que mais utilizamos, principalmente no âmbito da saúde, nas nossas evoluções, para realmente amparar qualquer decisão, às vezes é preciso caminhar para a promotoria para viabilizar algum direito, então a gente formula, olha, porque o Estatuto do Idoso garante, no artigo tal, que o idoso tem direito à saúde de qualidade, e é preciso conseguir, por exemplo, todos os meios para que essa saúde realmente seja de qualidade. É legal você estar falando isso, sabe por quê? Eu estou aqui pensando, em algumas palestras eu costumo dizer o seguinte, que jovem não é aquele que tem pouca idade, velho não é aquele que tem muita idade. Jovem é aquele que tem a capacidade de sonhar ainda. E tem muito idoso que ainda é jovem. E me parece que algumas políticas públicas não são efetivadas, né, Eliane, para fazer os adultos, os velhos, os idosos continuarem sonhando. Na verdade, parece que quando chega a idade do envelhecimento, parece que já é o fim da vida, quando deveria ser vivida com intensidade, né, Eliane? A velhice, hoje em dia, ela principalmente no Brasil, está muito associada à improdutividade. Então, Exato. Não existe um preparo para aposentar as pessoas. Então, aquelas pessoas que estão aposentadas vão para casa, acabam entrando numa depressão porque elas não sabem o que fazer. Não existem programas efetivos para incluir essa população, para que elas tenham atividades
a realizarem, que não seja o trabalho. Muitos nem podem se dar o luxo de parar de trabalhar, porque um salário mínimo não é suficiente para manter a sua família. E muitos idosos são pessoas que mantêm os seus lares, as suas casas. Às vezes é a única pessoa que tem uma renda fixa. Então, eles são aposentados e acabam indo para a informalidade, trabalhando de maneira precária, porque eles têm que trabalhar para sustentar a sua família. E com a inflação que está tendo hoje em dia, né, de que o gás é 110, a energia é caríssima. Então, o salário não dá para nada. A pessoa sobrevive com esse dinheiro. Aí como é que vai falar de direito ao lazer de uma pessoa que só ganha um salário? Sendo que no Pará a gente não tem praças públicas em todos os bairros. Então, às vezes, a pessoa só consegue comprar o alimento, né? E aí, eu me lembro muito de uma autora chamada Márcia Sen, que ela fala sobre essa privação de liberdade. E o dinheiro acaba privando a pessoa de alcançar tudo aquilo que lhe faria bem, que lhe traria bem-estar. Muito legal, olha, a reflexão que nós estamos conversando hoje no Globalizando sobre o Dia Mundial do Idoso, e quem está conversando com a gente é a Eliane Pinto, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Serviço Social, e ela também é assistente social formada pela UNAMA. Veja a qualidade da formação que ela tem. Eu queria, inclusive, agradecer a professora Amanda e a professora Fábia por terem me indicado a Eliane para conversar com a gente. Estou profundamente satisfeito com essas nossas conversas de qualidade aqui no programa Globalizando. Agatha, vamos continuar nossa viagem pelo mundo da notícia, vamos lá. Agora a gente vai para o Reino Unido, professor da agência de notícias Reuters. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson estabeleceu planos para aumento dos impostos sobre trabalhadores, empregadores e alguns investidores para tentar resolver crises de financiamento da saúde e da assistência social do país. Após gastos para combater a pandemia, o primeiro-ministro afirma que novos custos estão sendo projetados para serem dobrados à medida que a população envelhece nas próximas 2 décadas. E isso, veja você que está nos acompanhando agora, esse debate é muito pertinente. E no Brasil, o trabalho destinado à população idosa, seja através de políticas públicas ou assistenciais, se dá por meio de núcleos de convivência ou até mesmo espaços para atividades físicas, e neles, valorizando a saúde física e mental da pessoa idosa. Então, o foco dessas discussões atuais não é apenas a sobrevivência, mas a autonomia dessa população, e não só a vida, mas a qualidade dela, E embora essas medidas estejam em vigor, é muito difícil monitorar as políticas públicas no Brasil. Ainda mais nesse período que houve um grande aumento do número de pessoas idosas a cada ano. A maioria desses casos, as políticas ficam prejudicadas por causa da falta de apoio necessário. Então, eu acredito, a minha avó fala, eu não vou mais fazer isso porque eu já sou velha. Aí a gente sempre fala para ela, a gente não vive uma vez, a gente vive todos os dias. E a vida dela não acabou. Então, daí essa importância da gente verificar essas políticas públicas de assistência e tentar mudar, mesmo que seja difícil a mentalidade dessas pessoas que acham que já estão estagnadas, mas que têm uma vida toda pela frente. E aí, Eliane, olha só que interessante, o Edu trouxe o exemplo da avó, eu estou trazendo da minha mãe. Minha mãe tem 87 anos, ela está se preparando para viajar para Fortaleza, que ela vai visitar um bisneto dela. Aí, veja a grande questão, Eliane? A gente precisa, de alguma forma, valorizar essa fase da vida para viver, como o Eduardo falou, muitas vezes, não viver só uma vez, Exatamente. Não é o fim da vida, é uma fase como qualquer outra. A gente precisa reduzir, a gente precisa se adaptar, assim como a gente era criança, a gente fazia uma coisa, quando a gente se torna adulto, a gente acaba abrangendo, e na fase quando a gente é idoso, a gente precisa também se adaptar ao nosso momento. Isso não é estagnação de vida, não é o fim da vida, é uma nova etapa, a gente precisa aprender a lidar com ela e a viver com ela. Só que, às vezes, a gente se esbarra muito no preconceito, E esse preconceito acaba prendendo, aprisionando os idosos dentro de casa, quando, na verdade, eles deviam estar se divertindo. Eliane, e aí, só um comentário em cima do que você está falando. Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal da nutrição, da UNAMA,
E aí a menina falava para mim, não, porque precisa fazer uma dieta assim, assado, cozido. Eu disse, ótimo, a gente precisa fazer dieta. E para aquele que não tem dinheiro, precisa fazer dieta como? Já que ele já faz dieta. E a mesma coisa eu aplico agora para o idoso, né? Como é que ele pode ter uma vida com lazer, com saídas, com viagens, se não tem uma política pública que garanta um envelhecimento saudável, né, Eliane? É difícil, muito difícil mesmo. Quando eu era residente, né, que terminou em março a minha residência, muitos idosos eram internados e alguns diziam, eu gosto de estar aqui porque pelo menos aqui eu tenho café, almoço e janta. Então, olha em que nível nós estamos. E aquilo maltratava qualquer um que ouvia, porque muitas vezes eles nem queriam voltar para casa, porque ali o almoço deles estava garantido, deles e do acompanhante. Então, a gente precisa avançar muito, muito mesmo para garantir direitos. Muito legal, viu? Aliás, eu estou lembrando aqui, enquanto eu peço os comentários para a Giovana, que quem também mandou um abraço para você foi a professora Brenda de Castro, disse que você foi uma aluna dela, maravilhosa, muito bom. Melhor Tem pessoa. Se você perguntar para a Agatha, para o Eduardo, para a Larissa, vão responder a mesma coisa da Brenda. A Agatha faz propaganda da Brenda em todos os lugares, eu falo logo. Não só ela, mas também, né? Uma professora como ela, cara, não tem como. É incrível, é incrível. As aulas dela eram maravilhosas. Então, um abraço para a professora Brenda, que é do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Aliás, a Brenda é internacionalista, formada pela UNAMA, e voltou para ser professora da UNAMA. É um dos grandes nomes do internacionalismo do Brasil. Vamos lá, Giovana, põe para a gente os comentários que estão chegando. A Vitória Vidal está dizendo, incrível, amando o programa. Obrigado, Vitória Vidal. O Lúcio Serrão, equipe maravilhosa, tema mega importante sendo posto em discussão. Obrigado, Lúcio. A Vitória Vidal diz, linda a caneca, professor Tito. Essa aqui, olha, do programa Globalizando. A Eliane não sabe, mas ela vai receber uma dessa também, né? Ai, que legal, adorei. Eu coleciono canecas aqui. Então, essa aqui vai ter lugar especial, viu? A Schoenberg Vegas, opa, programa incrível, te amo, irmã Rir, olha só que declaração, a fanbase veio da família. Vitória Vidal está dizendo o seguinte, temos que proteger nossos velhinhos sempre, minha avó trabalhou a vida toda, viveu em prol da família, e hoje em dia já não tem mais a mesma produtividade de antes. Percebo que pela vida que levou, hoje não tem muitos hobbies, e eu nunca achei programas recreativos para idosos, nada acessível. Sinto falta de políticas públicas para os nossos velhinhos. Sinto que a vida dela fica sem propósito, por não ter algo que goste de fazer de fato. Precisamos proteger a saúde mental dos nossos idosos. Maravilhosa a sua contribuição. Daqui a pouco até vou pedir para a Eliane comentar. O Felipe está dizendo um assunto tão importante. No cenário atual, precisa existir a valorização dos idosos, nossos avós e avós. Pessoas que tanto amamos precisam ter seus direitos assegurados para aproveitarem sua velhice de forma saudável e digna. Amando o programa. Vocês são perfeitos. Obrigado, Felipe. Tem também a Lorena Carneiro, que aí faz a pergunta, né, Giovana? Acho que tem essa da Lorena, né? Há um tempo me deparei com maus tratos como idosa. Só consegui chorar e me perguntar como alguém pode tratar outro ser humano do jeito que vi. O que fazer realmente? A pergunta, viu, Eliane? O que fazer? Polícia em primeiro momento? Ministério Público? Como preparar a sociedade para agir em um caso desse? Então, Eliane. Olha, a gente tem dois caminhos. Tem a Casa do Idoso e tem a Promotoria do Idoso. E é em casos de suspeita ou confirmação. Não preciso ver a agressão para realmente denunciar. Eu estou suspeitando, eu posso me dirigir à Casa do Idoso ou à Promotoria do Idoso e fazer a denúncia formalmente. Lá vai ter profissionais, assistentes sociais, promotores que vão até o domicílio dessa pessoa, confirmar a situação, ver o que está acontecendo, colher, fazer o boletim de ocorrência. Se for necessário, eles vão retirar a pessoa desse processo de agressão, enviando para o ILPI ou para alguma casa temporária. E Hiro, inclusive, eu vou te perguntar, porque você não está aqui em Belém, mas está na região metropolitana, daquilo que você conhece em Castanhal. Agora, a Vitória Vidal dizendo, não tem espaços, não tem lugares, não tem... Você sabe se em Castanhal tem, ou repete o mesmo modelo aqui de Belém, que não tem esses espaços? Então, professor, é porque, na verdade, nessa região, existe uma falta de informação para acesso desses lugares. Por exemplo,
segue o mesmo modelo, porque eu conheço alguns lugares que tem, em bairros de Belém, de Ananindeua, de Castanhal, por aqui, existem lugares chamados CRAs, que eles fazem atividades laborais para as pessoas, assim, mais idosas, que eles precisam estar sempre fazendo uma atividade física, sempre fazendo alguma brincadeira para poder se movimentar e ficar, tipo, assim, trabalhando, né, a mente. Então, em Ananindeua, lá pelo Júlia Cefé, eu lembro que quando eu fui no CRAS, eu vi, dava para se inscrever, eles faziam hidromassagem, eles faziam umas brincadeiras assim para ficar fazendo, e por aqui por Castanhal é o mesmo também. E aí as pessoas, elas podem nesses espaços estar perguntando, porque se naquele bairro pode não ter atividade, mas tem um outro bairro que tem. E além do CRAS também tem o CAPS. O CAPS, ele é um órgão de atendimento psicológico, então a gente pode achar psiquiatra e psicólogos para atendimento, mas também tem atividade para as pessoas idosas para elas fazerem. Então, é muito bom estar visitando esses lugares e se informando. E aí eu puxo a Agatha, porque a Agatha tem uma pergunta que vai ao encontro disso que a Hiro está falando, né, Agatha? Isso mesmo, professora. Nossa pergunta vem aqui do Facebook mesmo, do Pedro Barros, e ele quer saber qual a melhor abordagem para se trabalhar a saúde física e mental dos idosos. Então, como a nossa colega falou, ela falou perfeita, a fala dela, adorei. Existem o CAPs, né, que é Centro de Atenção Social, eles são divididos por CAPs 1, 2, 3 e 4. Um é para pessoas que utilizam álcool e drogas, o 2 para quem está com algum sofrimento psíquico, e é uma equipe completa, uma equipe multidisciplinar. A pessoa pode estar indo lá, não precisa de caminhamento, é porta aberta, então é só você ir lá e você vai ser matriculado. E existem os grupos também de convivência, como é chamado. Existem os CRAs. Os CRAs também têm grupo específico para idosos, assim como tem as unidades básicas de saúde. A da Aclimação, que foi onde eu passei, por exemplo, eu fiz o projeto, né, que era Projeto Envelhecência, e lá a gente conseguiu fazer um grupo de idosos. Então, é importante que os idosos eles procurem esses serviços, porque existem realmente, e se incluam. É uma forma de ter profissionais mais perto de você e de estar acompanhando esse seu processo de vida, estar incluindo vocês nas consultas, porque o que acontece muitas vezes é que os idosos só procuram atendimento quando já está em um nível avançado. E a gente precisa prevenir, a gente precisa evitar uma internação. Então é importante que vocês se incluam nesses serviços. Eliane, professor, pode falar. Acho que o mais interessante desses programas é que eles têm acesso gratuito. Então, qualquer pessoa que ela pode não ter renda nenhuma, uma pessoa idosa que ela não tem renda nenhuma, ela pode procurar esses espaços e ela vai ser atendida. Exatamente. Inclusive, no CRAS é onde se dá entrada e benefícios, né? Quando se tem 65 anos. Então, você não contribuiu e já tem 65 anos, você vai no CRAS, um assistente social vai lhe atender e vai dar entrada no processo junto ao INSS. A gente também tem a Unitest, que é um programa de extensão da Universidade Federal, que é a Universidade para Idosos. E lá tem várias atividades para a saúde, de atualização, de inclusão digital. Então, é bem legal vocês estarem procurando. Existe geralmente na Unitest tem um tempo de inscrição. Vocês podem estar entrando em contato, tem página no Facebook, Instagram, e se formando como adentrar. Eliane, eu ia puxar, e vou puxar agora a sardinha para sua brasa. Nesse contexto, o papel do assistente social é fundamental, né? Porque é um profissional que é qualificado para esse tipo de trabalho, e não só para o atendimento na prática, mas para fazer a sociedade refletir muita coisa, né, Eliane? Exatamente, né? O serviço social é uma profissão generalista, então a gente trabalha com todos os públicos possíveis. E é muito importante, durante a nossa intervenção, a gente ter escuta qualificada, porque tem muitos idosos que só querem falar, querem que a gente escute eles. Às vezes a gente quer falar tanto, mas eles querem ser escutados, então a gente precisa dar ouvido, né? E ouvido com respeito, com humanização, mostrar a rede de serviços, porque, como eu disse anteriormente, muitos deles não conhecem, e para poder a gente viabilizar o direito deles, mas o principal sujeito a garantir ser eles, porque a gente precisa fazer que eles sejam protagonistas das suas próprias histórias.
Muito legal. E tem comentário chegando, viu? É bom programa ao vivo assim, porque a galera comenta, a gente vai logo aproveitando as discussões. Põe aí, Giovana. A Isane Gonçalves Barroso está dizendo o seguinte: um abraço, Eliane Pinto. Muito importante o debate e também o teu crescimento enquanto profissional especialista em atenção ao idoso. A formação muito necessária para ampliação desse debate tão necessário, já que a população idosa tem projeções de muito crescimento futuro e é necessário pensar em políticas públicas que garantam esse envelhecimento de forma digna. Isane, muito obrigado, viu, pelo seu comentário. Daqui a pouco eu vou até comentar em cima do seu comentário. Com ela. Eu vou já te colocar nessa questão, porque tem uma pergunta para lhe fazer sobre. O Carlos Eduardo Cadu está dizendo: tema de extrema importância. Parabéns, programa, pela temática abordada e pelos convidados incríveis. Obrigado, Cadu. Quem mais? Acho que é isso, né? Vejam, Eliane, tem uma coisa que eu lhe pergunto o seguinte: a população brasileira está ficando cada vez mais idosa. Na verdade, já começamos a perceber no Brasil que o maior número não é mais de jovens, mas já de começar a ficar mais idoso. Isso exige um planejamento de longo prazo, né, Eliane? Exatamente. A gente atualmente é o 7º país, né, no mundo a ter mais idosos, e a tendência é que a gente suba mais um pouquinho aí essa classificação. Então, a gente realmente precisa se qualificar, é uma demanda em crescimento, tá crescendo a passos largos, então é o tempo de intervir, é agora, porque a gente precisa falar agora, porque daqui a pouco os idosos seremos nós, né? A tendência é só aumentar. E aí, se a gente não se precaver, se qualificar, e não houver investimento, principalmente do Estado, enquanto responsável, né? Porque não é só a família que é responsável pelos idosos, não é só a sociedade, o Estado também possui um papel importantíssimo. Então, ele precisa se posicionar como como viabilizador mesmo, como alguém que vai garantir direitos. Pois é, eu estava esperando que o Eduardo intervisse para dizer que eu já estou nessa idade. Ainda não, estou chegando, né? Vamos continuar o nosso programa. Aliás, nós vamos fazer essa caminhada agora justamente com o Eduardo. Vamos para onde agora, hein, Eduardo? Primeira coisa que ao vivo eu não vou lhe expor desse jeito, tá? Mas bora voltar para a nossa viagem no mundo da notícia. E agora a gente vai lá para a Finlândia, do jornal Helsinki Times, que fala o seguinte: pesquisa afirma que a pandemia aumentou o caso de solidão entre a população idosa na Finlândia. Entrevistas foram feitas com diversas pessoas acima dos 60, sendo constatado que esta parcela da população tem se sentido cada vez mais sozinha e necessitada de atenção, com princípios de doenças como depressão e ansiedade. É engraçado que, apesar de os dados terem sido tirados da Finlândia, né, a gente pode ver que existem muitos casos de depressão de pessoas mais velhas, de pessoas idosas aqui no Brasil também. E aí a gente pode ver que o envelhecimento psicológico, ele não é um processo natural, mesmo ao longo do tempo biológico. As pessoas idosas, elas se tornam mais capazes de aceitar a sua realidade, tolerar a dor ou a perda de independência biológica, desenvolvendo a capacidade da autoaceitação. No entanto, isso não é uma regra, e nem todos os idosos eles se encaixam nesse quadro. Devido às suas limitações, adquirem sofrimento psíquico e depressão. Daí a importância de um envelhecimento ativo através da promoção de ações efetivas e promoção de saúde mental para esses grupos etários. E é muito interessante a gente falar sobre depressão para essa idade, porque muitas pessoas que são idosas atualmente, elas vieram de uma geração em que eles não acreditavam em depressão. Para eles, isso não é uma doença. Então, fica muito mais complicado tratar essa doença com essa faixa etária do que na nossa faixa etária. Hoje a gente entende quando a gente tem depressão e a gente procura um órgão. Eu tenho um colega que a mãe dele atualmente entrou num quadro de depressão e ela não quer se cuidar. Ela agora ele está correndo atrás de coisas para ela, de remédio, e ela esconde os remédios porque ela não quer tomar, porque para ela não está com depressão. E isso é muito delicado. Inclusive, Larissa, é uma coisa que eu iria já perguntar para a Eliane, tua intervenção é muito legal. O Bauman já fala, né, Eliane, que a pior doença da contemporaneidade é a solidão na multidão. Nós estamos juntos, mas, na verdade, estamos solitários. Eu acho que essa questão que a Larissa falou do envelhecimento
psicológico é muito séria, tem que ser dada muita atenção, né, Eliane? Exatamente. O que acontece é que, às vezes, os filhos, a família, acaba excluindo esse idoso, né? A gente vai sair, mas a gente não vai levar ele porque ele não gosta, já vai decidindo o que vai acontecer, sem perguntar se ele quer sair, se não quer sair. Então, a gente, né, precisa começar a incluir dentro da nossa casa, né? Para poder depois falar da casa dos outros. Então, a gente precisa pegar os nossos idosos, levar eles para passear, ver o que eles querem fazer, porque se a gente não faz isso, isso só aumenta o estágio deles de solidão, faz com que eles tenham depressão. Então, a gente precisa incluir eles em atividades, né? Atividades lúdicas ou não, atividades que vão lhe satisfazer. E eu vejo que a terapia ocupacional ela tem um papel muito importante nisso, né? Porque são profissionais que eles ensinam a pessoa a continuar tendo a sua vida normal, só que ensinando a fazer de outra forma. Então, a gente precisa realmente não esquecer dos nossos idosos em casa, principalmente durante a pandemia, que a gente precisou se isolar, a gente precisa cuidar da saúde mental deles, da nossa, e deixar eles em casa não é a solução. A gente precisa ver eles como sujeitos de direitos e sujeitos ativos que não pararam a sua vida. Interessante, né, Eduardo? Um programa como esse é super importante para todas as idades, para quem está ouvindo que é jovem e para aqueles que efetivamente já estão nessa idade, né, Eduardo? Exatamente. O que eu estava me lembrando, eu entrei no ensino médio lá em 2015, e aí eu lembro que a gente estudou sobre as faixas etárias e as políticas de natalidade. E o que eu percebo hoje, através do olhar de relações internacionais, é que a academia, a produção científica dentro do ensino fundamental e médio, o que está falando sobre pessoas idosas? O país está envelhecendo, a gente não tem mão de obra suficiente. Não se preocupa com a condição da pessoa que envelheceu. Está preocupado especificamente na produção, na produtividade, no trabalho que essa pessoa não desempenha mais. Isso está errado. Isso está muito errado. Então, agora, você que está nos acompanhando, que quer saber mais em relações internacionais, é através do nosso curso que a gente consegue verificar e analisar essas coisas que, para a gente, no ensino médio, estavam esquecidas, não eram percebidas, entendeu? Então, quando a gente percebe isso, o idoso ele só é uma mão de obra ultrapassada, principalmente no Brasil. Dentro de políticas de natalidade, a política dos 2 filhos, o governo dá dinheiro para alguns países para a pessoa ter mais filhos, para pensando em longo prazo para trabalhar, né? E isso é muito complicado. A gente precisa pensar que o cuidado com o idoso é uma questão ética, é um cuidado com o próximo. E, claro, um dia nós vamos estar nessas condições. Queremos ser classificados como somente uma mera mão de obra? Essa que é a questão. Pois é, e aí a gente coloca a questão que eu já ia colocar lá na frente, o Eduardo acabou puxando o assunto, né? A Camille vai me dar até mais um minuto para a resposta. Veja, na verdade o sistema está errado, porque ele define o ser humano como o homem que faz, é o famoso homo faber, é o homem que faz. Então quando ele deixa de produzir, quando ele deixa de fazer, ele passa a ser descartado. Então o sistema está errado, né, Eliane? Exatamente, eu concordo muito com o que o Eduardo falou. E aí acabam colocando no idoso, né, a culpa de o INSS estar em crise. Está em crise porque estão liberando aí muita aposentadoria. Quando, na verdade, não é isso, é porque tem muita gente desempregada, muita gente na informalidade, e a culpa não é do idoso. Ainda assim, o neoliberalismo ele procura justificar as suas ações culpando alguém, quando, na verdade, o idoso não tem culpa, ele já contribuiu o que ele tinha que contribuir. Então, agora, é realmente empregar as pessoas que estão desempregadas. Empregando essas pessoas, ao invés de excluir, né, para a marginalidade, para a informalidade, vai fazer com que o INSS aí se estabilize. Muito legal. Olha, essa discussão ela é bem profunda. Eu estou ficando felicíssima porque a nossa conversa está fluindo e os comentários estão chegando também. Vamos lá colocar, Giovana, comentários que estão chegando agora para o nosso programa Globalizando. Samira Novaes está dizendo que tema importante. Parabéns. Obrigado, Samira. Também tem, quem mais? A Letícia Yucari está dizendo, tema incrível da live de hoje. Parabéns à equipe e à convidada Eliane. Obrigado, Letícia. Tem também a Verônica Medeiros, dizendo, Ágata maravilhosa com vários As. Muito obrigado, Verônica.
Pedro Henrique está dizendo, Agatha perfeita, a fanbase está muito boa hoje. Carlos Eduardo, Agatha linda demais. Sensacional, obrigado, Cadu. E a Vitória Vidal faz uma pergunta, Eliane, que eu acho bem legal aqui, né? Como a Eliane disse, geralmente esses idosos procuram apenas médicos para consultas. Vocês acham que deveria haver um incentivo, uma recomendação médica durante a consulta médica para que esses idosos procurem esses institutos, como o CRAS e o CAPS? Uma apresentação que não seja superficial desses órgãos. E, Eliane, qual a sua opinião sobre a real efetividade desses meios de denúncia em caso de maus tratos? Obrigado, Vitória. Olha, eu acho ele realmente efetivo. Na minha atuação no hospital, em muitos momentos a gente vivenciou violência sexual de pessoas idosas com 80 anos, e a gente chamava a equipe da delegacia, eles prontamente iam, colhiam o depoimento, afastavam o agressor, então eu acho bem efetivo. É só, e a gente, do programa Globalizando, tem umas discussões bem legais, mas também tem assim a produção de uma playlist que vai fazer você viajar pelo mundo da música, sempre relacionado, países relacionados a essa temática. Queria que a Giovana colocasse aqui na nossa roda de conversa a queridíssima Luísa Veiga. A Luísa Veiga é internacionalista formada pelo NAMA, ela é a líder da equipe de playlist. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Maritito. Olá, pessoal que está acompanhando mais esse programa Globalizando. É um prazer estar aqui de novo para divulgar a palavra da nossa playlist. Professora Eliane, muito prazer em estar aqui no programa com a senhora. E, bom, já apresentando, puxando a minha sardinha, a gente sempre produz toda semana uma playlist de acordo com o tema da live, já que no programa originalmente é na rádio, então a gente faz essa discussão super bacana junto com música, mas por enquanto ainda não dá, a gente já vai voltar para a nossa casa futuramente. Então, nessa semana, não ia ser diferente, a gente montou uma playlist que é baseada em países, né, nessa viagem musical, países que são referência em cuidados com idosos. Então, a gente tem alguns países como Holanda, como Suíça, também tem Alemanha, Canadá. A gente sempre encerra a nossa playlist com música do Brasil. Então, como vocês estavam discutindo ainda agora, eu estava acompanhando aqui pelos bastidores, que a gente sempre tem que lembrar, hoje em dia a gente discute, né, sobre a nossa saúde mental, como isso é relevante, e o quanto a gente precisa buscar essa ideia de lazer, formas da gente se distrair, porque essas discussões, como a Hiro até citou ainda agora, não eram muito feitas antigamente, né? Então, muitos desses idosos sentem essa dificuldade, tanto pessoalmente, de encontrar algo que lhe distraia, algo que lhe dê prazer, e também através de políticas públicas, né? Essa dificuldade do próprio Estado de fornecer essas opções. Então, a gente já quer também trazer essa ideia de músicas diferentes, de lugares diferentes, completamente diferentes umas das outras, para a gente já, quem sabe, depois de idoso, também já apresentar para vocês uma músicas diferentes, para vocês ampliarem, né, o gosto de vocês. Tanto os jovens quanto os idosos estão acompanhando o programa, então espero que vocês aproveitem bastante. Maravilha, Luísa. Muito obrigado, viu, pela sua participação. É um prazer sempre, não só receber você, como a equipe da Playlist, porque é o diferencial do nosso programa. Daqui a pouco você volta para os agradecimentos finais, tá bom? Vai deixar. Até logo. Legal, vamos então para o último bloco do nosso programa. Estamos chegando ao último bloco. Queria logo passar a palavra para o Eduardo, que tem pergunta chegando para nós continuarmos conversando com a Eliane Pinto. Exatamente, professor. A nossa próxima pergunta vem lá do nosso Twitter. O Victor Ferreira perguntou o seguinte, Eliane: quais atividades lúdicas são as mais indicadas para manter os idosos ativos? O que você acha? Eu gosto muito das rodas de conversa. Por quê? Se a gente está, por exemplo, numa unidade de saúde ou qualquer instituição que tem uma equipe multidisciplinar, cada encontro, um profissional de categoria diferente pode ficar responsável. Então, eu acho importante porque estimula a participação dos idosos, faz que eles tirem suas dúvidas e vai ter um leque de profissionais para atendê-los.
Outra coisa que eu acho bem importante também tem em Belém, disponibilizado pela Casa do Idoso, é um grupo de dança, que participa muitos idosos. Então, todos os idosos que são matriculados na Casa do Idoso, que uma instituição pública de atenção terciária, com psiquiatra, com urologista, com geriatria, podem se inscrever no grupo de idosos e participar de diversos eventos. Então, a gente precisa realmente ter atividades que chamem a atenção desse idoso. Porque se a gente ficar ali também de maneira monótona, eles não vão querer mais voltar aos encontros. Então, a gente precisa sempre estimular a participação deles nesses grupos, para que a gente volte para a questão da saúde mental, né? Para que eles não fiquem sozinhos em casa, para que eles não entrem no processo de depressão e evolua, quem sabe, até para uma esquizofrenia ou para outra doença. Então, a gente precisa realmente ter atividades lúdicas que não chateiem eles e que façam eles voltar a todos os encontros. Eliane, deixa eu perguntar uma coisa. Você vem do serviço social e logo em seguida faz uma residência multiprofissional de atenção ao idoso. O que é que te fez focar a tua vida profissional nessa área específica? Quando eu me inscrevi para serviço social, eu me lembro que existia na UNAM alguns eventos, né, voltados para a população idosa. E eu me lembro que sempre me chamava a atenção, então eu sempre estava nos eventos, às vezes era evento da fonoaudiologia, mas eu estava lá porque estava falando de idoso. Apesar de que na UNAM mesmo eu participava de grupos de extensão que eram voltados para a infância e adolescência. Mas o serviço social ele é uma profissão generalista, como eu falei, então a gente precisa estar ciente, conhecendo todas as necessidades de todas as populações, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Às vezes é um idoso com depressão, às vezes é uma criança que foi abusada, e às vezes a gente precisa trabalhar com a família, e a família tem todos esses segmentos. Então a gente precisa estar por dentro de tudo. Mas na residência, existem dois programas, oncologia e saúde do idoso. Oncologia não é a minha área, não é a minha praia, e saúde do idoso me chamava muita atenção pela rede, que já é bem formalizada, já existe uma rede de serviços bem composta. Legal, olha só, a gente vai continuar nossa viagem pelo mundo da notícia, para depois continuar a conversa com a Eliane. Larissa, é com você agora, tá? Tá, e agora nós voltamos para o Brasil, direto, e aí a gente veio para o Jornal do Tempo, que ele diz assim: Brasil tem 20 anos para se preparar para a grande contingente de idosos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, em 2 décadas, o percentual de idosos dependentes da população economicamente ativa será maior do que dos jovens de 0 a 14 anos de idade, o que resultará num impacto econômico grande para o país. E pegando o link, né, com a notícia que a Larissa trouxe, na Amazônia, o projeto Anos Dourados da Polícia Militar do Amazonas se dedica a oferecer um apoio aos idosos, ofertando atividades lúdicas, hidroginástica, passeios, danças, além de festejos das datas cívicas. Durante o período pandêmico, as ações passaram a ser ofertadas de forma remota. E, embora aparentemente simples, tais ações têm um grande impacto na cognição dos idosos, ajudando a capacitar a memória e prevenção de doenças. Então, professor Tito. Na verdade, tem uma questão, Eliane, que volta recorrente, né? A população está envelhecendo, as políticas públicas, apesar de existirem, não têm a consistência de atenção dos governos, seja o federal quanto o estadual, e, ao mesmo tempo, a população precisa ser trabalhada para essa sensibilidade. Me parece que esses 3 polos precisam ser trabalhados, né? A questão do Estado em si, a sociedade, e aí eu coloco também a academia, né? A gente precisa ser sensível a essa situação, Eliane. Exatamente, a gente precisa incluir, principalmente nas diretrizes curriculares, né, uma atenção à saúde do idoso, à pessoa idosa, porque a gente incluído na universidade, em disciplinas dessas temáticas, é uma forma de a gente estar discutindo mais, estar se qualificando mais, estar cumprindo o que o Estatuto do Idoso diz, que precisa de pessoas qualificadas para esse atendimento. Não é qualquer profissional, é pessoas qualificadas à pessoa idosa. Mas a gente só vai ter qualificação se houver investimento. E o Estado tem uma grande responsabilidade nisso. Até hoje, o único investimento que eu vejo do Estado nessa qualificação é por meio das residências. Não existe outro espaço público que ofereça qualificações para atuar com pessoas idosas. Então, a gente precisa realmente investir e o governo ele precisa atuar agora. Não sei se vai, provavelmente não vai, principalmente com o governo que a gente tem no momento,
mas a gente precisa de intervenções nesse momento. Já, né? Já agora mesmo, né? E isso para mim é bem importante, porque a gente de relações internacionais, nessas interfaces que a gente tem com outras ciências, a gente precisa olhar do ponto de vista do mundo. Por exemplo, a população da Europa ela é profundamente já idosa, mas lá existem políticas que foram preparadas com o tempo para chegar nessa valorização. Então, nós precisaríamos despertar, de fato, não sei, o Agatha, Eduardo, a Larissa, né, para perceber como a gente já deve começar a pensar nisso com muita urgência. Não sei, Hiro, eu acho que é um dever nosso, na verdade, né? Exatamente, professor, porque, assim, a gente, quanto mais novos, somos meio que o futuro da nação, como eles fazem, e é importante a gente não pensar só no bem-estar para os nossos filhos e o que vamos deixar para eles, mas para o nosso bem-estar e o que a gente vai querer, né, para quando a gente estiver mais velho, o que vai restar para a gente. Então, é bom a gente trabalhar agora para garantir um futuro. Como sempre dizem, você, quando jovem, tem que trabalhar muito para quando você for idoso, você aproveitar. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas idosas, elas trabalharam muito quando mais jovens e continuam trabalhando, porque elas não puderam parar, porque elas precisaram continuar sustentando as suas famílias mesmo depois de aposentadas. Então, é um papel muito importante da gente, tem que partir da gente garantir para que a gente também tenha um futuro bom quando a gente for idoso. É o que eu costumo dizer, na verdade, o direito tem que ser acompanhado de justiça social, porque senão ele passa a ser apenas e tão somente uma lei, um estatuto, mas que se não tiver essa justiça social, a gente não passa de letra morta. Tem comentários chegando, estão quase no final do programa, mas tem comentários chegando. Coloque para a gente aí esse comentário. A Vitória Vidal, exatamente, Eliane. Neoliberalismo buscando justificar suas consequências em quem já contribuiu a vida toda com seu país. Exatamente, Vidal. E a Vidal também diz, só mulher bonita nesse programa. Veiga, Agatha, Hiro, Eliane, perfeitas. Obrigado também. Estamos concordando, né, Eduardo? O Vitor Calderaro diz, que tema legal. O Brasil, em poucas décadas, será um país de idosos. Nunca foi tão necessário debatermos sobre esse tema. Parabéns à equipe do programa. E aí eu fecho com uma pergunta para você, Eliane, perguntando-lhe o seguinte, você vê essa sensibilidade na sociedade para a gente poder transformar essa nossa consciência em resistência, em movimentos que lutam por isso, em construção de uma sociedade democrática, em eleições de pessoas que têm essa sensibilidade, ou estamos longe um pouco disso? Eu vejo que a gente está em um processo de sensibilização, ainda não chegamos lá, mas a gente está nesse processo. São passos de formiguinha, né? Então é hoje para colher amanhã realmente, mas a gente está caminhando, mas a gente precisa ter mais atitude e estar mais à frente nesse processo, levantando hashtags, né? Velhice não é doença, participando desses movimentos em prol da pessoa idosa, para realmente viabilizar direitos. E olha, o pessoal das mídias que está acompanhando a gente aí vai já colocar a hashtag, tá? Velhice não é doença, porque a gente vai se engajar também. Nós do Globalizando vamos nos engajar nessa luta também, né? Antes de terminar o programa, tem sempre um espaço para o projeto de extensão, que é o Primo, né, do Globalizando, um projeto de extensão maravilhoso do curso de Relações Internacionais. Estou recebendo aqui no programa Globalizando a acadêmica do segundo semestre, Kate Oliveira, do site Internacional da Amazônia. Oi, Kate, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, professor, Eliane, Agatha, Eduardo e Larissa. É muito bom estar aqui. E aí, fala pra gente o que tem no site Internacional da Amazônia nesta semana para a gente ficar linkado. Bom, nessa semana a gente está com um monte de conteúdos interessantíssimos, começando pela segunda-feira, dia 4, que nós vamos ter o artigo Impactos da Covid-19 nas pessoas com necessidades especiais, da acadêmica do quarto semestre, Amanda Araújo. Na quarta-feira, dia 6, nós vamos ter o Ativismo Digital como Forma de Resistência, da Camila Neres, do segundo semestre. E na sexta-feira, dia 8, nós vamos ter o Círio de Nazaré e as Riquezas Culturais do Pará, do acadêmico do oitavo semestre, Matheus Oliveira. Então, só tem produção de qualidade. Tem também os quadros especiais, né? Tem bastante coisa, né, Kate? Sim, nós temos vários quadros especiais, como Guerras, o Amazônia em Foco, que falamos sobre vários temas relacionados à Amazônia. Tem também resenhas de livros, séries, filmes, então é um pacote completo para quem quiser.
E quem quiser acessar todo esse conteúdo, qual é o caminho? Bom, no Twitter e no Instagram, a gente está como Inter da Amazônia, sem repetir o A. No Facebook, nós somos Internacional da Amazônia. E para você que quer acessar o nosso site, é internacionaldamazônia.com. Ei, Kate, que bom que você falou tão bem, tão segura. Significa que você ama o que você faz no site, né? Sim, com certeza. Legal, quero agradecer então a Kate, que pregou a palavra aqui do site Internacional da Amazônia. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá, Kate? Muito obrigada, professor. Boa noite a todos. Até a próxima, então. Eliane, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma questão assim para nós, né? Que estamos refletindo tanto hoje na questão dos direitos humanos. Eu disse que ia voltar nessa questão dos direitos humanos, né? Você não acha que nós estamos vivendo uma conjuntura muito, muito preocupante de violação de direitos humanos, que parte dos idosos, mas também vai para as crianças, parte também das mulheres, é toda uma questão de xenofobia, racismo. Me parece que nós entramos num momento muito complicado da vida nacional e que a gente precisa, de alguma forma, resistir a isso, né? Exatamente. A gente está num processo de retrocesso enorme. A gente tem, sim, políticas sociais públicas no momento, mas diante desse retrocesso fica muito difícil executá-las, principalmente diante do neoliberalismo. E aí as políticas sociais, elas vêm realmente para que haja proteção social, mas a gente está tendo desproteção social em todas as esferas. Então é muito difícil viabilizar direitos humanos diante, às vezes, de uma mídia que quer associar os direitos humanos a direitos de bandidos, quando, na verdade, é direito de toda a população. E aí a gente precisa realmente estar participando de programas como esse, para estar explanando para as pessoas o real significado dos direitos humanos e como lutar por eles, porque é uma luta que não tem fim. A gente precisa reafirmar os nossos direitos todos os dias, porque todos os dias eles estão sendo violados, estão sofrendo ameaças, ameaças de ser extintos. Então, a gente precisa realmente fazer com que eles sejam executados, porque se a gente não lutar por eles, a gente vai perder. Muito bom, então terminar assim com essa palavra de resistência. É muito bom esse programa, foi tão importante hoje. Queria logo começar agradecendo, Eliane, a você pela participação no nosso programa. Olha que eu falei que nós já tivemos mais de 400 programas, mas cada programa é sempre um especial. Eu posso lhe dizer que, de fato, esse programa foi super especial pela seriedade do tema, pela profundidade com que você participou e, acima de tudo, por nos tocar pela necessidade de a gente ter sensibilidade cada vez maior pelo tema. Te agradeço muitíssimo por ter estado com a gente. Já te digo que, lembrando, tá? Você vai receber uma dessa, tá? Vou esperar. Muito obrigada, gente. Adorei todos vocês. Para mim é um prazer estar participando desse programa. Tá, de certa forma, de volta à minha casa, né? Que é o NAMA, que me recebeu e me fez ser a profissional que eu sou. Então, eu agradeço muito a contribuição de cada um, a troca de cada um. Legal, Eliane Pinto conosco no programa Globalizando. Deixa eu agradecer a nossa equipe que trabalhou pra caramba para ter esse programa no ar, a começar por Luísa Veiga, que esteve divulgando a nossa playlist que sai amanhã, né, Luísa? Muito obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem acompanhado nesse Globalizando. Professora Eliane, muito prazer em estar aqui recebendo a senhora. Volte muito mais vezes à sua casa, né? Como você disse. Então, Globalizando também está sempre de braços abertos, portas abertas para lhe receber de novo, para continuar vários outros debates que eu acredito que isso é muito relevante. E sim, Tito, a nossa playlist vai ser divulgada a partir de amanhã pela nossa equipe de mídias, ou pelas nossas redes sociais, o Instagram, @programa Globalizando, pelo Twitter, @Globalizando, vai estar disponibilizando o Linktree, né? Que vai estar lá para o YouTube, para o Spotify e também para o Deezer. Então é só vocês conferirem lá o nosso trabalho, que foi feito com muito carinho. Eu quero só dizer que eu deixei um avisozinho lá no meu Deezer. Toda vez que chega lá a nova playlist, já me avisa, eu já coloco aqui, é sempre música de qualidade, viu? Eu também fiz. Pronto, então eu recomendo fazer logo um avisozinho. O curso de Relações Internacionais é muito vivo, o tempo todo está criando coisas novas. Agatha, enquanto eu te agradeço por estar aqui na locução do programa, a Agatha é acadêmica do 2º semestre, faz parte da equipe de conteúdo. Você tem uma novidade, né, Agatha?
tenho. Agora a gente tem um novo filhinho, assim, outro primo para o Globalizando, que é o grupo de estudos que fala sobre cultura, arte, filme, sobre tudo isso, que é o GK, que a gente está pelo Instagram. E todos os acadêmicos GRI podem ir lá conferir. A gente tem encontro quinzenal, é muito legal. Uma das nossas professoras, que é a Carla Noura, ela é maravilhosa, discute com a gente. Foi por causa dela que os alunos criaram um grupo de estudo. Então, é para todos os semestres, todos os alunos, vocês podem ir. E se tu não for aluno, tu já aproveita e te matricula logo, né? Já faz aí tudo. É sempre uma honra estar aqui no programa, professor, com o Edu, que é o meu líder, com a Hiro, que é minha amiga, com a Luísa também, que eu admiro muito, com a professora Eliane, aliás, com a Eliane, falando de um tema muito importante, necessário, e com o senhor também, né? Que já está chegando sua hora. Eu esperava isso do Eduardo, veio de você, mas tudo bem. Agradeço muitíssimo ao Eduardo Oliveira. O Eduardo é o líder da equipe de conteúdo do Globalizando, e quero dizer, de fato, Eduardo, sempre um prazer te receber aqui no programa, viu? Só sei que a Agatha está aprendendo muito bem comigo. Começou o bullying com o senhor. A convivência. Eliane, um prazer tê-la aqui com a gente. Foi uma discussão excelente, foi uma aula para todo mundo, para a gente, para quem está nos assistindo em todas essas plataformas. É sempre um prazer estar apresentando o Global. Desligou o teu áudio, Edu. Tá escutando agora? Agora. Levando discussões pertinentes para vocês. Larissa, Agatha, Luísa, sempre incríveis. Professor Mário Tito, mais uma vez, obrigado. E você que está nos acompanhando é sempre bem-vindo a participar. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Aqui também para o nosso Facebook, Programa Globalizando. Até a próxima, pessoal. Legal, Eduardo. Quero agradecer também a Larissa Hiro Schoenberger. Aliás, olha, a professora Dalva é deusa, a professora Carla é maravilhosa, a professora Ermelinda é fofinha. É comigo aqui, o negócio é o bullying, é comigo, né, Larissa? É o idosinho. A gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Mas o senhor é um professor incrível, um ótimo orientador também, né? Dá ótimas recomendações, então eu fico muito feliz por terem me convidado para apresentar esse programa, que foi muito importante, foi maravilhoso. Eliane, obrigada por todas as falas que você trouxe. Eu sei que foi muito importante. Esse programa vai ajudar muitas pessoas que não tinham acesso a essa informação, e é isso que o Globalizando traz, informação de qualidade para as pessoas ficarem por dentro das coisas. E para você que está nos acompanhando, se você ficou com alguma dúvida, ou se você tiver também perguntas para mandar do programa que vem, que o professor vai falar daqui a pouco o nosso tema, você pode estar entrando em qualquer uma das nossas redes sociais, aqui pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter, e pode deixar a sua pergunta, que nós vamos deixar para o próximo programa também. Obrigada. Legal, Hiro, obrigado também. Olha, assim, nosso programa, a nossa equipe do Globalizão tem 35 membros, só para você entender a máquina que é para colocar no ar esse programa. E eu quero agradecer em especial a quem esteve na direção dessa transmissão, a Giovana Lima, assessorada pela Stephanie Rodrigues. Obrigado, Giovana. Obrigado, Stephanie. Quem esteve na cronometragem foi a Camille Freitas. Obrigado, Cami. Quem esteve nas mídias, a Letícia e o Cari. E quero dizer para você que o tema do próximo programa não poderia ser diferente. Vamos ter programa na véspera do Círio de Belém. Vamos falar de cultura paraense e o Círio de Belém. Quem estará com a gente é simplesmente o professor Michel Pinho, que é o secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Belém. E, acima de tudo, dizer que você pode fazer logo perguntas, como a Hiro falou, nas nossas redes. Faça as suas perguntas, que o professor Michel Pinho vai estar com a gente aqui no nosso programa. E você sabe que é às 17 horas a nossa live. Quero logo dar o spoiler, né? Dia 23 estaremos voltando ao vivo para a Rádio Nama, e é uma festa maravilhosa voltar para a Rádio Nama ao vivo, 9 da manhã. Muito obrigado a todos. A gente se encontra pelos caminhos do Globalizando. Tchau, pessoal.